Vamos lá, quarto ano, animação. Temos live essa semana, quarta-feira, live do pijama. Como será essa live do pijama? Será? Será que vai ter guloseimas, doces, pipoca? Cada um vai fazer a sua festa, né? É. E eu acho que vai ser muito legal, vai ser divertido. Né? O que vocês acham? Festa do pijama, live do pijama. Tem sentido. Então tá bom. Quarta-feira, encontro marcado na live do pijama. Já vão se preparando aí, tá? Queríamos fazer uma autocorreção no livro didático que nós não fizemos semana passada. Como eu dei atividade avaliativa, aí eu achei que não seria legal a gente misturar as correções com as atividades avaliativas. Então vamos lá. Vai ser da página 56 a 59. É rapidinho. Fica aí. Vamos lá. Viver no campo. Há diversos modos de você viver no campo. Esses modos de vida se relacionam, por exemplo, aos hábitos e às atividades do dia a dia de seus moradores, as maneiras como constrói suas moradias, trabalham e mantêm suas tradições. Leia o texto abaixo. Nós vimos isso no rato do campo, no rato da cidade. Eles tinham costumes de vida diferentes. É, a casinha era diferente, a comida era diferente, tudo era diferente, tá? Vamos lá ver o texto. Que tal fazer um passeio pela nossa aldeia? A chegada é pelo rio Humaitá. Este rio é como uma entrada para nós. Ele nos leva até a cidade de Tarauacá e até nossos vizinhos. A partir do porto, subindo o barranco, estamos no centro da aldeia, onde se espalham as casas e os terreiros de várias famílias. Algumas trilhas nos levam a Cacimba para buscar água, outras aos roçados onde plantamos e colhemos legumes. Tem também o viveiro, onde os agentes agroflorestais nos ajudam a preservar as mudas das árvores, frutas e hortaliças de que precisamos. Mas o lugar mais disputado da aldeia é, sem dúvida, o campinho, onde, à tarde, jogamos futebol. Então, olha só, tem palavras aí que você vai só vivendo ali, galinheiro, barranco, terreiros, né? São palavras de que eles já estão acostumados e que faz parte da vida deles. Vamos lá. Mapa, esse é o mapa da aldeia, olha só, do jeito que ele descreveu. Aqui esse texto, ele descreve como é a aldeia dele, né? Primeira pergunta: quais os elementos apresentados no texto permitem perceber que o Unicuim vive no campo? Os elementos mencionados no texto que indicam que o Unicuim vivem no campo são o rio, utilizado para transporte, as trilhas, a plantação de legumes, bem como o viveiro de preservação de mudas, né, de árvores, frutas e hortaliças. Quais elementos descritos no texto estão presentes na preservação? Nós fizemos isso em história, né? A gente descreveu os elementos, né, dentro do contexto histórico, que a gente está vendo aqui no exercício de geografia. Quais elementos descritos no texto estão presentes na preservação? Rio, casas, campinho de futebol. Quando você pensa em modo de vida no campo, que tipos de atividades, costumes e situações você imagina? Vamos lá, vamos imaginar. É uma resposta pessoal. Agora, o espaço rural. Como que é esse espaço rural? As áreas fora dos limites da cidade compõem o espaço rural. No Brasil, a realidade do espaço rural é bastante diversificada. O campo é habitado
por pessoas que vivem em sítios, chácaras, fazendas, vilas, aldeias, assentamentos e bairros rurais. As casas podem ser de madeira, de taipá, de alvenaria ou construídas sob palafitas, por exemplo. Entre as principais atividades econômicas praticadas no campo está a produção de alimentos, o cultivo de frutas e vegetais, a criação de animais e extração de recursos da natureza. Atividades como o turismo e o artesanato também são desenvolvidas no campo. Claro, atividade econômica, se você mora perto de um rio, você não vai pescar, você não vai vender o peixe, se você pescou muito peixe. Se você tem muita extração de uma fruta, você não vai vender a fruta? Você vai. Então, a atividade econômica é aquilo que te é de abundante naquele lugar, que te é oferecido de abundância. Então, se tem muita fruta, você colheu muita fruta, você vai vender a fruta, né? Então, vamos lá, ó. O cultivo de hortas e pomares, muito comum no campo, exige dedicação e experiência, né? O trabalhador rural. Olha só, as comunidades, né, de pescadores vivem dos recursos do mar, né? Que são os peixes. Ele vai lá, pega para próprio consumo, seu próprio consumo, mas ele também pega para vender. A criação de gado bovino é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Vaqueiro conduz, né, aquele gado, vai levando até aquele lugar destinado. E o artesão? Artesã confecciona artesanato regional em palha de palmeira, de madeira pintada. Olha só, essa comunidade aí, ela vai fazer o quê? Artesanato com o que ela tem de abundante ali naquele lugar. E ela vai vender. Quais atividades retratadas nessas fotos são realizadas no lugar onde você vive? Que outras atividades rurais são realizadas em seu município? Olha só, aqui nós temos o quê? Pescador, né? Que extrai o peixe. Agora, você conhece pessoas que fazem artesanato aqui em Cabo Frio, né? Com quais materiais? O que elas criam? Onde vende seus produtos? Então, se você conhece alguém que produz algum artesanato aqui em Cabo Frio, você coloca aí. Mas às vezes você conhece em outro lugar. Aí você vai citar o lugar que você conhece, tá? É uma resposta também pessoal. Vamos lá para a diversidade do mundo rural. O espaço rural, apesar de apresentar algumas características comuns, é bastante diversificado. O campo brasileiro apresenta grandes produtores rurais, assim como agricultores familiares, mas também é marcante a presença das culturas tradicionais, como as de comunidades indígenas, quilombolas, sertanejas, caiçaras e pantaneiras. Aí nós temos aí, ó, uma festa de São Gonçalo, na comunidade quilombola, né? Aqui nós temos a criação de cavalos. Aqui, a casa de palafitas, aqui, ela é suspensa, ó. Ela é uma estrutura suspensa e ela é chamada de palafita, tá? E os indígenas, olha a oca aqui. Então, vamos lá. Dos modos de vida retratados nessas fotos, quais deles você conhece? Conte a seus colegas. Você já viu algum modo de vida dessas fotos aqui? Em sua opinião, quais semelhanças podem existir no dia a dia das pessoas que vivem nesses diferentes lugares? O que é comum neles? Né? E você vai me dizer. Escreve aí. Agora, a produção de alimentos. Num campo, uma parte considerável da população tira seu sustento da produção de alimentos, que são geralmente destinados ao consumo das cidades.
a produção muito grande, ela é grande e ela tem que ser escoada, ela tem que ser levada para algum lugar. E ela vai ser consumida onde? Onde tem mais gente. Onde? Na cidade. Então, ela é enviada para a cidade. É feita de diferentes maneiras, considerando o tamanho da propriedade, a capacidade de produção de cada agricultor e os recursos tecnológicos e financeiros empregados na produção. Claro, se você tem uma área maior, você vai produzir mais, você vai investir mais e você vai retirar mais recursos daquela terra, tá? Há dois tipos principais de produtores agrícolas: os agricultores familiares e os grandes produtores. A agricultura familiar, em geral, é realizada em pequenas propriedades, né? Utiliza a mão de obra dos próprios membros da família e pode utilizar técnicas de produção modernas e tradicionais. Já o produtor, né, o grande produtor, geralmente é proprietário de grandes áreas agrícolas, onde é comum a produção de um único produtor em grande escala, ou seja, a monocultura. Ele produz só um alimento. Então, mas ele produz em grande escala, em grande quantidade. Os grandes produtores empregam alta tecnologia e sua produção é voltada principalmente para exportação. Fora, dentro. Então, os alimentos vendidos fora. Ele é enviado para fora do Brasil. Esse modelo também pode ser encontrado em pequenas propriedades modernas. Características da agricultura familiar e da grande produção. Analise o esquema acima e depois faça o que se pede. Circule de preto o produtor com maior variedade de produtos agrícolas. Então, nós vamos aqui. Qual que tem maior variedade, a gente vai circular de preto. Então, nós temos aqui, esse aqui tem maior variedade, tá? Circule de azul o produtor que tem sua produção voltada para exportação. É aqui, tá? Essa voltada para exportação. Agora que você já aprendeu algumas características da produção agrícola, responda. É possível afirmar que o campo e a cidade dependem um do outro? Explique. Acho que sim. Porque tanto a área rural necessita de produzir e escoar e vender, porque ela vende aqueles produtos e vai lá na cidade comprar outras coisas, que ele tem outras necessidades. E as pessoas da cidade estão esperando os alimentos da zona rural. Então, há uma dependência um do outro. Há uma entre os dois, né? E aqui é a nossa próxima aula, né? Nosso próximo conteúdo. Tá bom? Beijinho. Espero que vocês tenham gostado. Animados, hein? Live do pijama. Tô te esperando.